Senhor para expressar a nossa gratidão a Ele. Por hoje podemos estarmos aqui. Se nós estamos aqui é pela graça, pela misericórdia do Senhor. Amém. E nós sabemos que Deus é fiel. Sabemos que o Senhor tem planos e sonhos para as nossas vidas. E nós queremos viver dentro dos planos e dos projetos, dos sonhos de Deus para esta hora. Eu creio que nestes dias são dias que nós temos uma consciência de que nós estamos na presença do Senhor todos os dias. Todos os dias. E Ele se faz presente em nós a cada fração de segundo. Eu esses dias escrevi várias palavras. E uma delas que eu vou falar um pouco nessa noite que é a condição do justo e do injusto. Nós vemos que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Então, há poder na palavra, há vida na palavra. E nós vamos ver algumas citações dentro da palavra que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Eu estava pensando nos irmãos que já não estão mais em nosso meio. Quantos irmãos, né? Quantos homens de Deus que não estão mais em nosso meio? Mas onde estão? Como está o estado dos nossos irmãos? Como está o estado daqueles que não receberam o Senhor também, que não estão mais nesse mundo? Quero falar um pouco nessa noite sobre isso. Referindo-se Jesus à ressurreição dos mortos, Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Pode ler Mateus 22, versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E o Deus de Jacó? Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Então Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Então são muitas as passagens que falam com clareza desse assunto. Eu vou citar alguns. E além disso, nós lemos no Evangelho de Lucas que aconteceu numa citação que Jesus citou sobre o mendigo que morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. Lucas 16, 22. Diz assim: aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Agora, quando Jesus estava ali na cruz, organizando a morte, e tinham dois ladrões que estavam, um à sua direita e a outra à sua esquerda.
E um deles reconheceu Jesus como santo, como filho de Deus. Outro, por sua vez, não reconheceu Jesus, mas simplesmente blasfemou. Agora, aquele que creu em Jesus naquele momento falou: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus falou para ele: eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu citei sobre, nós lemos sobre que Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Tinha na passagem que fala de Lucas, quando Marta e Maria, irmã de Lázaro, Jesus falou para eles assim: olha, para elas, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. João 11, 26. E na segunda carta aos Coríntios, escreveu o apóstolo Paulo: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eternas nos céus. Pode ler. Pode ler. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E também Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse o mesmo apóstolo: mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Se você ler Filipenses 1, 23, depois no Evangelho de João 14, de 1 a 3, acha-se muito claramente ensinada a condição do justo depois da morte. Filipenses 1, 23. Isso. Ora, de um e outro lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, qual que era a sua condição? Sempre Cristo. Quer estando no físico, quer estar estando sem o físico, ele estava com Cristo. E em João 14, de 1 a 3, Jesus acha-se muito claramente ensinado a condição dos justos depois da morte. Jesus falou assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se eu não for lá, vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, uma das passagens mais importantes sobre esse assunto é essa que encontramos no livro de Apocalipse. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por causa da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E deram-se cada um vestiduras brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles. Se você ler em Apocalipse 6, de 9 a 11, e depois Apocalipse 7, de 9, versículo 17. Agora, depois
da morte física, é que eu quero relatar um pouco nessa noite, através depois da morte física, todos aqueles, se diz, ou crentes, ou filhos, vai imediatamente onde está quem? Jesus. Por isso que Jesus falou: na casa de meu pai há muitas moradas. Então não há demora entre a morte física dos que creem e o seu comparecimento na presença de Deus. Dá para você notar nesses versículos que nós lemos que quando um filho de Deus, um verdadeiro cristão, que viveu uma vida inteiramente em servir ao Senhor, em fidelidade, em retidão, quando ele fecha os olhos nesse mundo, logo ele abre imediatamente na presença do Senhor, aonde Jesus está. O apóstolo Paulo ensina em Romanos, ele fala assim: porque eu estou bem certo, e que eu vou citar está em Romanos 8, 38 e 39. Diz assim: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos separar de estarmos na presença do Senhor juntamente com Ele. Eu fiz a citação, você acompanha na Bíblia, você vai ver. Ele falou que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar. Por isso que é importante nós vivermos uma vida diante do Senhor agora. Sabe por quê? O Deus que nós servimos é o Deus do presente. Porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nós temos que viver dignamente, em amor, em pureza, em santidade diante do Senhor. Porque quando nós fecharmos os olhos aqui, nós vamos estar diante do Senhor imediatamente. Por que Jesus falou para o ladrão de lado? Eu te afirmo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso é um lugar de completa felicidade. Então nós precisamos viver uma vida de inteira felicidade na presença do Senhor. Só que o que nós fazemos, o que nós realizamos através desse corpo, essas obras vão nos acompanhar. Se temos tido este amor profundo com o Senhor, eu sempre tenho citado aqui sobre o primeiro mandamento, que nós devemos amar o Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Eu tenho feito isso. Você tem feito isso? A prioridade dele tem sido a nossa prioridade. Vou continuar insistindo isso. Tudo isso vai depender de permanecer, que nada vai separar do amor de Cristo, se nós estivermos vivendo uma vida digna diante do Senhor. É verdade?
continuar lendo o que eu escrevi, que depois vou dar outra explanação nesse sentido. O estado do justo, depois que ele perde esse corpo físico, o seu estado é inconsciente? Não. O seu estado é de plena consciência depois da morte física. Os justos não estão dormindo, porém estão em pleno gozo de todas as suas faculdades pessoais. Estão mais acordados, mais vivos do que qualquer outra época da sua existência. O estado dos justos é de muito gozo. Essas são as palavras do apóstolo Paulo que abonam esse assunto. Porque para mim, Paulo falou, Romanos 8,18, tenho para mim, ou tenho por certo, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória por vir ser revelada em nós. Plena consciência, plena certeza. Ele falou, porque para mim, tenho por certo, que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória por vir ser revelada em nós. Agora, em outras palavras, são do apóstolo João, que eu peguei. Ele diz assim, Apocalipse 14, 13. Ele diz assim, eu ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, o Espírito para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Então quem está com o Senhor está livre de todo tipo de fadiga, cansaço, sofrimento, simplesmente está gozando na presença do Senhor de alegria e paz. Mas o que fizeram essas pessoas chegarem até ele? As suas obras o acompanham. O que nós realizamos, todos aqueles que foram, não estão mais fisicamente aqui, se foram, mas as suas obras o acompanharam e fez eles estarem na presença do Senhor junto com o Senhor. Amém. Estar no paraíso do Senhor, que significa um lugar de plena felicidade. Então que haja assim bem em cada um de nós agora, esse dia, para estarmos juntamente onde estamos nossos irmãos. Agora, não existe um estado intermediário. Existe uma negação, Algumas religiões falam do estado intermediário, outros falam assim, purgatório. Não existe. Vou citar o que Jesus falou. Quem crê em mim e for batizado será salvo. Mas quem porém não crer já está condenado. Não existe meio termo. Não existe um estado intermediário depois da morte física. Ninguém vai ter uma outra oportunidade, outra chance de se arrepender e de se converter. Não vai ter. O que nos trouxe até aqui e vai continuar nos levando tem que ser uma vida digna em servir ao Senhor, ter Ele como Senhor e Salvador e Redentor da nossa vida, e nos arrependermos do nosso pecado, da nossa fraqueza, das nossas falhas, da nossa falta de fidelidade, de amor para com Ele, naquilo que Ele tem confiado em nós. Você sabe que existe um sonho de Deus para com as nossas vidas, e Ele quer que nós cumpramos, vivamos os seus sonhos. Ele não quer tirar você dessa vida sem cumprir aquilo que Ele projetou
os planos e propósitos, os sonhos para com a sua vida. Ele quer que nós vivamos os seus sonhos. Amém. Porque tudo isso vai depender do que nós estamos fazendo para o Senhor, o que nós estamos apresentando para o Senhor. Porque depois não tem segunda chance, não tem um estado intermediário, não tem como se arrepender depois. Deixa eu prosseguir aqui, depois eu vou comentar mais. Porque durante o tempo entre a morte física e a ressurreição, o justo não tem corpo, veio para o pó, e o pó vai, né? Veio do pó e o pó vai. Então, escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo revela esse grande desejo de chegar à ressurreição dos mortos, isto é, aquele dia em que há de receber o seu corpo glorificado. Os ensinos da Bíblia sobre a ressurreição dos mortos mostram que o estado intermediário não é estado final. Embora os justos estejam com Jesus em pleno gozo de todas as suas faculdades e num estado felicíssimo, ainda sem corpo. O homem sem corpo não é homem completo. E a ressurreição vem, portanto, para fazê-lo completo e pôr o termo ao estado que está nesse espaço. Convém saber que durante todo esse tempo o Espírito está com o Senhor, na presença do Senhor. Todos aqueles que viveram uma vida digna, as suas obras acompanharam e fizeram eles estar aonde eles estão? Na presença do Senhor. Agora, nós estamos falando da condição dos justos além do túmulo, né? Estamos falando disso. Qual o estado dele? Aonde ele está? E dos injustos? Onde estão os injustos? Aqueles que não receberam e não creram na palavra. Qual que é a condição deles além do túmulo? As passagens que falam da condição do injusto depois da morte não são tão numerosas quanto as que encontramos a respeito da condição do justo. Porém, as que temos são suficientes e claras para que não nos reste dúvida alguma sobre esse assunto. No Evangelho de Lucas, nós lemos: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, erguendo os olhos, estando em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16, 22 e 23. E no versículo 26 fala assim, desse mesmo capítulo: além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Então são do apóstolo Pedro também as palavras que seguem: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, reservaram os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. 2 Pedro 2, depois do versículo 9. Além dessas passagens que acabamos de citar, temos que já consideramos em relação à condição do justo. As passagens, de uma maneira negativa, apoiam outras que são as considerações que tiramos as seguintes conclusões. Primeiro, que os ímpios, nesse estado depois da morte, eles estão também com as suas faculdades plenas. Sabem onde estão. Os injustos que foram para o inferno sabem a condição que eles estão com plena certeza onde ele está. Se você voltar a ler lá sobre a citação do rico Lázaro,
sobre Abraão, e quando ele falou assim: pai Abraão, mendigo, o rico, manda que Lázaro molhe pelo menos o dedo, né, na água e põe na ponta da minha língua, porque eu estou em lugar de tormento. Plena consciência do lugar que ele estava. E o que estava com o Senhor, plena consciência que estava na presença do Senhor. Agora, aqueles que morreram sem Cristo já estão sentindo as dores, na verdade, do inferno. Porque o ímpio, quando fecha os olhos nesse mundo, praticamente ele vai abrir no lugar que ele fez tudo para conquistar, que foi a ausência de Deus, que é o inferno. Mas a palavra fala que o rico morreu e foi sepultado. E lá no inferno, ele erguendo os olhos, estando em tormento, viu de longe Abraão e Lázaro no seio de Abraão. Eu fiz mais citações, mas eu queria comentar sobre isso. Sobre os dias que nós estamos vivendo, talvez não seja uma palavra tão agradável de ouvir, mas nós temos que ter ciência da maneira que nós estamos vivendo diante do Senhor nesses dias. Nós temos uma revelação muito grande da palavra. Temos um tesouro muito valioso. É nisso que eu li tudo isso, para mostrar que nós temos um tesouro muito valioso, que significa reino de Deus. E a nossa prioridade tem que ser reino de Deus. Reino de Deus significa governo de Deus, domínio de Deus na nossa vida. O que nós estamos fazendo quando nós falamos de reino de Deus? Temos feito da prioridade de Deus, da prioridade do reino, a nossa prioridade? Ou temos invertido os valores? Nós temos que tomar cuidado, porque não podemos estar fora dos projetos de Deus, mesmo reconhecendo que nós conhecemos, temos ouvido muito sobre esta palavra, e às vezes nós esquecemos o que a palavra fala, do que ela nos ensina, da condição do justo e do injusto, o que o justo vai herdar e o que o injusto vai herdar. O que nós estamos esperando? O que nós estamos conquistando para o reino? Tem sido muito fácil nós deixarmos as coisas do Senhor para segundo e terceiro plano e fazermos a nossa vontade, o nosso querer. O que nós estamos acumulando para a nossa vida? O que nós estamos amontoando para sermos recompensados? Digno é o trabalhador do seu salário. Não é isso? Digno. Você leu um versículo que diz assim, este Apocalipse, né? Que as suas obras o acompanham. É isso? Exato. Então, tudo que nós realizarmos, enquanto nós temos essa matéria, esse corpo físico, porque dentro disso aqui existe um espírito que nunca morre. Se sair o espírito, lógico, tem que se pegar e levar lá para a sepultura. Pó volta para pó. Mas o espírito de Deus, o espírito volta para Deus. Mas os injustos não são assim. E não existe esse espaço de tempo intermediário para que depois vamos se arrepender, como aquele rico falava lá no lugar de tormento no inferno. Mande que alguém vá lá falar para os meus irmãos que eu tenho 5 irmãos para não vir nesse lugar de tormento. Ele falou, deixa eu ir lá. Mas foi dito para ele, mesmo que precisasse um morto para ir falar com eles, eles não iriam acreditar. Ele tem Moisés e os profetas que ouçam eles a palavra e se arrependem e se convertam. Os dias que
nós estamos vivendo, eu tenho dito isso, que são dias de grandes desafios, aonde vai haver uma separação entre joio e trigo, aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, aquele que é justo e aquele que é injusto, aqueles que priorizam o reino e aqueles que desvalorizam o reino. Se eu for citar aqui, vou citar várias citações sobre os talentos. Não, jamais. Não temos como nós dizermos, nós vamos torcer o braço de Deus para que Deus faça o meu querer. Não existe isso. Não se faça o meu querer, mas sim tua vontade, faça o meu fazer. Até que o Filho em plenitude habite em mim, para que tudo que eu fizer seja somente para te agradar. Então nós não podemos brincar de reino, aprovarmos tudo que nós fazemos. Pensamos que estamos certos em todas as atitudes e atos que nós fazemos. Temos consultado o Senhor? Temos buscado uma direção de Deus naquilo que nós fazemos, realizamos? Que a palavra faz em tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando sempre graça ao nosso Deus e Pai. Amém. Que nós, por muito tempo, temos ouvido, mas pode chegar aquele depois lá que vai herdar o reino, nós vamos ficar fora do reino, se nós não darmos respectivos frutos. Porque se o grão de trigo, Jesus falou, que cai sobre a terra, não morrer, fica ele só, mas se morre, produz muitos frutos. O que nós estamos produzindo para o reino? Qual tem sido a minha contribuição para o reino e a sua contribuição para o reino? Nós cantamos um canto aqui sobre unidades, ser um, não é isso? Cântico. Nós temos sido um em priorizar o reino? Temos sido um em vivermos o reino? Reino é o governo de Deus, domínio de Deus na nossa vida. Esse dia atrás eu falei sobre o toque da trombeta, né? E nós devemos aprender a discernir o som do toque da trombeta, porque nós não sabemos a hora em que o Filho do Homem virá. Se é meia-noite, se é o tocar da trombeta de madrugada, nós não sabemos. Jesus falou assim: se o pai de família soubesse em que hora viria o ladrão, ele vigiaria. Essa tem que ser a nossa condição como pais de família, como sacerdotes de Deus, como protetor uns dos outros, cuidarmos daquilo que pertence ao Senhor, porque as vidas não pertencem a nós, as vidas pertencem ao Senhor, e nós temos que impartir aquilo que nós temos. Impartição não é você pegar de Deus e dar para a pessoa, colocar na cabeça da pessoa. Se você mesmo não tem, como é que você pode pegar de Deus e impartir? Impartição significa você dar aquilo que está nos seus ossos, aquilo que está nas suas entranhas, então você vai impartir. É isso que significa impartição. Ninguém pode pegar de Deus e impartir para alguém aquilo que não tem. Lembra de Pedro e João quando estavam no templo lá da igreja de Formosa? Estava aquele paralítico. O que eles impartiram para eles? Espera aí, não vamos chamar Jesus. Não. Olha, nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Nós impartimos para você, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Isso é impartição. É você dar aquilo que você tem de Cristo, de unção, de poder de Deus na sua vida, porque nós não podemos dar nada a ninguém o que nós não temos. Então dai e dar-se-vos-á,
boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É isso que Deus faz, porque Deus não dá bênção por medidas. As bênçãos de Deus são limitadas. Então, qual é a nossa condição hoje? Vai ser nossa condição amanhã, após fecharmos os olhos dessa terra. Mas eu vou dizer uma coisa para você: não quero fechar os olhos dessa terra sem cumprir cabalmente os planos e os projetos, e o Senhor cumprir os seus sonhos, estabelecer os seus sonhos na minha vida. Foi o que o Paulo falou. Para mim seria melhor eu deixar esse corpo. Para mim é mais lucro. Para mim viver é Cristo, morrer também é lucro. Mas por causa de vocês eu vou ficar um pouco mais. Nós temos pensado dessa maneira. Por causa de você eu vou viver um pouco mais. Vou estar sendo um suporte para a sua vida, sustentar o seu ministério, crer pelo seu ministério, pelo seu comissionamento, né? Eu te ajudar a você a ser fiel, a você ser íntegro, ser reto, ser comprometido em submissão, em obediência àquilo que Deus confiou na sua vida. Então essa tem que ser a nossa função como sacerdote. Está no coração de Deus. E Deus vai cumprir. E Deus vai estabelecer um reino de reis e sacerdotes. Amém. Amém? Que o Senhor abra os nossos olhos, para que sejamos determinados, que não fiquemos alheios da palavra, mas que nós possamos compreender toda a palavra de Deus. Compreendermos aquilo que está no coração de Deus, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, nós te amamos. Nós te adoramos, que só o Senhor é santo. Nós vemos que outro bem nós não possuímos, senão a ti somente. Tu és o nosso maior tesouro, tu és a nossa maior riqueza. Nós queremos fazer, Senhor, da tua prioridade a nossa prioridade. Buscar o teu reino, a tua justiça em primeiro lugar, Senhor. E as demais coisas, o Senhor acrescenta. Eu creio, Senhor. Eu creio que quando Deus acrescenta, não tem lugar de pôr tanta bênção. É assim que nós queremos, assim seja, assim seja. Amém.